Se eu tenho uma consciência que não é minha, é uma consciência alheia, né? E essa formação integrada, da formação geral com a formação técnica, né, ela proporcionaria uma aproximação com a realidade, ok? Então nós temos aí uma referência importante, né, a essa integração, formação geral e formação técnica, e de fato essa opção está verdadeira, né? É o que a gente pode verificar no pensamento de ambos, né? Gramsci vai abordar mais especificamente a formação, a escola unitária, né? E essa ideia de unitária, de unir, né? O conhecimento geral, um conhecimento técnico, um conhecimento científico, né? É importante destacar que havia algumas diferenças entre a proposta de educação profissional em Marx e educação profissional em Gramsci, né? Marx já trazia isso no início, né? Uma perspectiva de uma formação voltada para o mundo do trabalho, mas isso mais cedo no jovem, né? Gramsci trazia isso para uma fase posterior, uma fase da maturidade. Então, após adquirir certa maturidade, o jovem teria essa formação voltada aí para o mundo do trabalho, tá ok? Então a gente pode dizer que essa opção A está verdadeira. A gente encontra de fato a valorização dessa integração entre essas duas formações, a formação geral e a formação técnica, ok? Então vamos agora fazer a leitura da opção B. A formação integral do trabalhador, com a finalidade de superação da dualidade, que coloca em oposição a formação a partir da técnica destinada aos trabalhadores e a formação intelectual, geralmente destinada à formação das classes privilegiadas. Essa opção B também está correta, né? Vejam que em ambos nós encontramos essa ideia de superação da dualidade. Talvez possa gerar um pouco de dúvida, né? Sobre essa dualidade. O que é essa dualidade? A dualidade é a formação geral, é a formação técnica, né? Pois bem, então, quando a gente fala de dualidade, eu gosto de voltar um pouco ao tempo, né? Voltar à Grécia Antiga, né? A Grécia Antiga nós tínhamos basicamente aqueles que trabalhavam e aqueles que não trabalhavam, né? Não é o momento aqui de a gente fazer um estudo aprofundado sobre a civilização grega, sobre a economia grega, né? A gente vai reduzir aqui de uma forma que a gente aborde mais especificamente essa dualidade. Então, na Grécia Antiga, nós tínhamos aqueles que trabalhavam e aqueles que não trabalhavam, né? Aqueles que trabalhavam, eles não tinham um tempo destinado, um tempo disponível para se dedicar às atividades intelectuais, né? ao pensamento, aos estudos, né? À filosofia, enfim. E nós tínhamos aqueles que se dedicavam aos trabalhos intelectuais. Vale lembrar que na Grécia Antiga os trabalhos manuais não eram vistos com bons olhos, né? Era como se fosse uma atividade, né? Que não era direcionada aos homens, né? Aos homens gregos, né? Então trabalhavam os escravos, trabalhavam aqueles que não eram considerados como cidadãos, né? Então nós tínhamos aqueles que trabalhavam, aqueles que não trabalhavam. E é interessante quando a gente analisa que algumas palavrinhas, né, buscando novamente aqui a etimologia, aqueles que não trabalhavam, eles tinham um tempo disponível, né, para se dedicar às atividades intelectuais. É importante destacar que até hoje os grandes pensadores, os teóricos, né, que falam sobre o mundo do trabalho, né, que tem a questão do trabalho como tema central em suas obras, sempre defendem a importância de o homem ter esse tempo disponível para se dedicar às atividades intelectuais. E o que nós temos atualmente é cada vez mais os interesses do capital, né, retirando
do homem, né, esse tempo livre. É como se no tempo de lazer, entre aspas, né, esse homem também fosse explorado. Então, é como se o trabalhador ele fosse explorado até mesmo em seus horários livres, né? Mas isso já é um outro assunto que a gente vai discutir posteriormente. Então, voltando aqui à Grécia, né, a gente já tinha aqueles que trabalhavam, aqueles que não trabalhavam. Aqueles que não trabalhavam, a gente poderia dizer que eles tinham ócio, né? Eles se dedicavam ao ócio. Então, essa palavrinha ócio, do latim otium, né, se refere ao tempo livre para se dedicar às atividades intelectuais, ok? Otium. E aqueles que não tinham esse tempo disponível, eles não tinham otium, né? Daí utiliza-se a partícula negativa, né? Nec, nec. Então, nec é como se fosse ausência, né? Ausência de ócio. Nec otium. É daí que vem a palavra conhecida hoje como negócio, né? Então, negócio vem justamente da junção de nec com otium. Enfim, então nós tínhamos aqueles que não tinham ócio, né? Logo eles se dedicavam ao negócio, e aqueles que se dedicavam ao ócio. Então, já na Grécia Antiga, nós tínhamos essa dualidade, trabalho manual e trabalho intelectual. E essa visão, né, de que os trabalhos manuais, eles são trabalhos de segunda ou mesmo de terceira ordem, enquanto que os trabalhos intelectuais, né, seriam aqueles direcionados aos grandes homens, né? E isso nós temos até hoje, essa dualidade. Uma formação voltada para os trabalhos manuais e outra formação voltada para os trabalhos intelectuais, né? Para aqueles que iriam dirigir, né, as empresas, por exemplo. E até hoje nós temos essas discussões do que diz respeito à educação profissional, à educação básica, né? Uma educação básica que não aborda questões relacionadas ao trabalho, e a educação profissional que traz mais especificamente uma formação voltada para os aspectos manuais, né, para o fazer, né? Aí vem a perspectiva das competências, né? E deixa de lado temas importantes como cultura, questão social, questão política, enfim, né? Então hoje a gente ainda tem essa dualidade, e o que a gente pode dizer é que em ambos, né, a ideia de educação que eles propunham é justamente uma educação que viesse quebrar esta dualidade, né? Educação manual, educação intelectual, né? Educação voltada para os aspectos manuais, educação voltada para os aspectos intelectuais, né? É mais ou menos a relação teoria e prática. Uma educação uma educação mais prática e uma educação mais teórica, né? Quando na verdade o que deveria existir é justamente a integração entre ambas, né? Técnica e teoria, né? Aí nós vamos ter a própria praxis, né? O homem, diante das dificuldades que sempre vem surgindo, né? Ele reflete diante dessa situação que está diante dele, né? Reflete, e aí vem a teoria para auxiliar nessa reflexão do homem, né, sobre esse obstáculo que surge. Então ele reflete, utiliza-se da teoria para se aproximar mais da realidade, para ver mais próximo desse objeto, né? Reflete, e essa reflexão vai dar origem a uma nova prática. E essa nova prática vai possibilitar ao homem superar as dificuldades, né, que estão diante dele, né? Posteriormente, novas dificuldades vão surgindo, novos obstáculos vão surgindo, uma nova necessidade, né, de refletir vai estar sempre surgindo. Então, o homem vai estar nessa eterna reflexão, né, essa relação refletir para mudar a prática. Refletir para mudar a prática, né? E aí vem o campo científico, né, para auxiliar justamente nessa reflexão sobre a prática. Então, ok? Então nós vamos ter aí essa ideia de superação dessa dualidade, uma educação voltada para os aspectos teóricos e uma educação voltada para os aspectos práticos, né? Ambas acabam não dialogando entre si, né? E aí a gente vai ter de fato uma dualidade, né? Dois sistemas educacionais separados,
que não se dialogam, né? Quando, na verdade, nós devemos ter uma educação integrada, né? Uma interdependência entre teoria e a prática, ok? Então, essa opção B, ela está verdadeira. Opção C. A promoção de um equilíbrio harmonioso de todas as faculdades intelectuais e práticas, ou seja, uma educação capaz de articular cultura, ciência e técnica, tendo o trabalho como princípio educativo. Também está correta essa opção, né? A gente pode até destacar aqui a seguinte expressão: o trabalho como princípio educativo, né? Aí a gente vai trazer aqui uma ideia bem básica, né, dessa relação do trabalho com o próprio homem, né? O homem, diferentemente dos demais animais, e a gente utiliza aqui o que a gente viu, né, em Um Capital, o que a gente viu nas obras de Lukács, né, talvez um dos grandes intérpretes de Marx do século XX, né, com as suas ontologias, né? Então, o trabalho, ele surge como a ação do homem sobre a natureza para garantir a sua própria sobrevivência. Então, o homem, diferentemente dos demais animais, né, ele não tem a sua existência garantida, né? Ele deve produzir a sua própria existência, né? O homem, diferentemente dos demais animais, ele não se submete à natureza. Ele submete a natureza a ele mesmo. E como ele submete a natureza a ele mesmo? Agindo sobre ela. E essa ação do homem sobre a natureza, né, que vai se dar justamente o nome, né, de trabalho, ok? Então a gente pode entender o trabalho como ação do homem sobre a natureza para garantir a sua própria existência. Se o trabalho garante a própria existência do homem, a gente pode dizer que a existência do homem está intrinsecamente relacionada, né, ao trabalho. Logo, o trabalho faz parte da essência do homem, ok? O trabalho faz parte da essência do homem. E como o homem age sobre a natureza? Ele age se utilizando, né, de saberes, de conhecimentos, né? E esses conhecimentos, eles são adquiridos pelo homem socialmente, né? Então, o homem, quando nasce, ele interage com os demais homens, né? Adquire saberes, adquire conhecimentos, vai interagindo, né, com os demais homens, vai agindo sobre a natureza, utilizando-se dos conhecimentos que ele adquiriu socialmente, né? Então a gente pode dizer que para que o trabalho exista, é necessário que este homem esteja inserido em um meio social, né? Daí, pessoal, a gente vai ter a seguinte relação, né? O trabalho, para existir, necessita da sociedade. A sociedade, para existir, necessita do homem, né? E o homem, para existir, necessita do trabalho. Daí pode vir uma pergunta, mas o que surge primeiro, né? O homem surge primeiro que a sociedade, o trabalho vem primeiro, a sociedade vem primeiro. O que a gente pode dizer que essas ideias, elas surgem simultaneamente. Surge o homem, surge a sociedade, surge o trabalho, né? Eles vêm surgindo simultaneamente, ok? Então, em outras palavras, não há homem se não há sociedade, não há sociedade se não há homem, não há sociedade se não há trabalho, logo não há homem se não houver trabalho, ok? Então, a ideia de trabalho, né, de ação do homem sobre a natureza, é a ideia mais ampla que a gente traz, né? Daí o trabalho fazer parte da essência do homem, né? Ou mesmo da ontologia do ser, né? Utilizando-se aqui de Lukács, né? Ou seja, o conjunto de conhecimentos, de saberes que possibilitam a própria existência do ser. Então, o trabalho, ele possibilita a existência do ser humano, né? O homem não é apenas um ser, ele é um ser humano. É como se o homem nascesse um ser, né? Um animal como qualquer outro, né? E essa
constituição desse ser como homem, né? Ou seja, ele vai se hominizando, né? Digamos assim, ele vai se tornando homem no convívio social, né? Então ele nasce como qualquer outro animal, ele nasce como um ser, né? E essa constituição de ser humano, ela se dá no convívio social, ok? E aí a gente vai ter a importância de o homem adquirir esses conhecimentos, adquirir estes saberes para agir sobre a natureza, para garantir a sua existência. Daí surge naturalmente na própria educação, ok? A educação como um fator essencial para o homem, né, nesse processo, né, de aquisição de conhecimentos, de saberes. Lembre-se, pessoal, que eu estou falando de educação. Não estou falando de algo pedagógico, porque quando a gente fala em um ato pedagógico, a gente já faz referência ao campo científico da educação, né? Aí já vem questões relacionadas ao ensino, à didática. A gente está falando de educação, é algo mais amplo, ok? Nem todo ato educativo é um ato pedagógico, ok? Então a educação nos traz aqui uma perspectiva mais ampla. Logo, pessoal, a educação ela é essencial para o homem, né? O homem, nesse ato de ser educado, né? Ele vai se educando, vai adquirindo conhecimentos com os outros, logo ele vai agindo sobre a natureza, ok? Então, para o homem trabalhar, para agir sobre a natureza, a educação ela é essencial, né? Ela é essencial. Daí, pessoal, a ideia do trabalho como princípio educativo. Então, se existe a educação, né? A educação, o princípio que vai reger a educação é justamente o trabalho, né? Porque é como se essa educação ela estivesse voltada para a produção da existência do homem. Então, essa opção está verdadeira. Opção D. O desenvolvimento da unilateralidade de um ser total, formado técnica e intelectualmente e capaz de reconhecer os conflitos de classe próprios do sistema capitalista. Veja, pessoal, que nós temos aqui a referência a uma formação unilateral, né? Que vai justamente de encontro a uma formação unilateral. Uma formação unilateral, se a gente pensar de uma forma bem reducionista, né? Um lado, né? É como se a gente estivesse vendo essa perspectiva educacional como uma perspectiva dualista, né? Eu só estou abordando um lado, né? E geralmente esse lado diz respeito ao lado prático, né? Ao lado dos trabalhos manuais, né? Mas essa ideia da omnilateralidade, omni, né? Todos, né? Todos os lados, todos os campos, né? Tanto uma formação geral, né, como também uma formação técnica, né? E vejam que a opção nos traz justamente essa ideia de que uma formação voltada para a unilateralidade, ela proporcionaria, né, os indivíduos, né, compreender, ou mesmo ver, né, identificar as relações antagônicas, né, que o próprio sistema capitalista traz, né? Então, se não há essa formação omnilateral, se não há a quebra dessa educação dualista, né, os homens continuarão a ter essa visão equivocada da realidade, essa visão que não condiz com a realidade. Logo, eles se conformariam com aquilo que está diante deles mesmos. Então, essa opção está verdadeira. E a opção é o desenvolvimento de habilidades específicas para que o trabalhador pudesse criativamente desempenhar suas funções no mercado de trabalho, superando os conflitos de classe. Essa opção está falsa, pessoal. Vejam, desenvolvimento de habilidades específicas. Reparem que nas opções anteriores nós temos essa perspectiva de uma formação geral, de uma formação mais ampla e não de uma formação específica, tá ok? Então essa formação específica, ela seria reducionista, ela seria limitadora, né, das possibilidades de interpretação desse indivíduo da realidade que está diante dele.
Então, essa formação específica, ela não condiz com as propostas de Marx e de Gramsci, ok? O fato de Marx defender uma formação com rigor científico, isso não quer dizer uma formação específica, tá ok? Ele propunha a formação politécnica, o trabalhador, né, os indivíduos, eles deveriam ter uma formação mais ampla, uma formação voltada para a aquisição de muitas técnicas, né, e isso também proporcionaria esse trabalhador, né, além de ter um conhecimento científico para justamente quebrar paradigmas da ideologia, no caso a ideologia alemã, né, mas vale lembrar que Marx viveu durante muito tempo em Londres, né, e ele viu como ninguém, como o sistema capitalista, né, veio se reproduzindo, né. Então, essa formação técnica, além do rigor científico, né, ela proporcionaria a esse indivíduo uma maior liberdade para migrar para outros trabalhos. É como se, de alguma forma, ele não tivesse mais limitado àquele trabalho específico. Agora ele tem formação para ir para outros trabalhos e não ficar apenas naquele trabalho, dependendo daquele trabalho, único e exclusivamente, né? É como se, de alguma forma, ele ganhasse uma maior liberdade para ir, né, migrando em outros trabalhos. E é interessante ressaltar, né, que quando Marx traz essa ideia de uma formação com rigor técnico, um rigor científico, né, isso era uma própria necessidade, né, das indústrias. Né? As indústrias, elas estavam se desenvolvendo, né, tecnicamente, né? Então isso acabava trazendo a necessidade de trabalhadores mais capacitados, né? Então a gente vai ter aí uma formação para esses trabalhadores, para que eles pudessem, né, mexer em máquinas mais avançadas, né? É como se o próprio sistema capitalista estivesse proporcionando, estivesse produzindo, né, as próprias ferramentas que um dia iriam lutar contra o próprio sistema. Então, quando o sistema necessita de trabalhadores com uma formação com um rigor técnico, né, ou seja, uma formação mais técnica para justamente manusear as máquinas mais avançadas, né, essa formação mais técnica desses trabalhadores poderia abrir mais a visão deles, né? Eles poderiam se aproximar mais da compreensão da realidade, logo poderiam se voltar, né, contra essa situação que estava diante deles, né? Então era como se o próprio sistema capitalista fosse criando as ferramentas, né, fosse criando aí as possibilidades de superação do próprio sistema capitalista, né? E tanto Marx como Gramsci, eles sabiam que essa ideia de formação, a educação unilateral, né, escola unitária, né, a formação voltada para essa integração teoria e prática, né, eles sabiam que na sociedade de suas épocas, né, no momento histórico no qual eles viviam, essa educação ela não seria possível. Ou seja, não havia condições econômicas, políticas, condições materiais, né, para o surgimento de tal proposta voltada à educação. Eles viam isso em uma perspectiva de futuro. Né? Então, eles tinham consciência de que no atual momento no qual eles viveram, né, não era possível implementar já, né, suas propostas. Então, Gramsci sabia que a sua escola unitária não seria possível em sua época, né, mas ele via degraus a serem transpassados, né, serem percorridos, né, para justamente chegar a essa escola unitária. E Marx também. Né? Então, geralmente a gente pode encontrar algumas questões que traziam, né, a ideia de que tanto Gramsci como Marx defendiam a implementação, seja de uma escola unitária ou de uma escola politécnica, né,
no atual momento no qual eles viveram, isso é falso, né? Eles viam isso numa perspectiva de futuro. Então, para que isso ocorresse, eram necessários, né, alguns passos, né, para se chegar até as condições materiais que possibilitassem a implementação de tais propostas, ok? Então essa opção ela está falsa, tá? Porque eles não traziam essa ideia de uma formação específica, até porque isso é bastante reducionista, isso limita as possibilidades de compreensão da realidade, logo, né, continuaria fazendo com que esses indivíduos continuassem alienados, né, ou seja, não produzissem sua própria consciência, e essa consciência que era fabricada por essa ideologia, né, impossibilitaria esses indivíduos de compreender a realidade como de fato ela era, né? Então a gente, nessa primeira aula, voltada aos temas que sempre caem no Exame Nacional de Acesso, a gente viu um tema que se fez presente aí nas 3 seleções, essa relação educação e trabalho. Nós vimos aqui por que o trabalho ele é visto como um princípio educativo, né? E é recorrente na bibliografia, né? Em praticamente todos os textos a gente vai encontrar aí o conceito de trabalho, o termo trabalho, né? Trabalho se relacionando à educação, até porque a gente está falando de um mestrado profissional, né, que aborda talvez mais do que qualquer outro mestrado a relação entre trabalho e educação, ok? Então, pessoal, é isso. Nós terminamos aqui essa primeira aula, né, voltada aos temas que mais caem, que sempre caem, na verdade, nos exames. A gente vai estar sempre analisando uma questão de um exame. Em cima dessa questão, a gente vai abordar o tema que, independentemente da bibliografia, ele vai estar sempre presente aí, porque ele faz parte, né? Ele gira em torno da própria temática, né, existente no mestrado profissional, tá bom? Então é isso, bons estudos a todos e até a próxima.